Gente, eu queria comentar com vocês sobre esse filme aí que tá passando aqui atrás, que é o filme Filhos do Paraíso. Gente, eu considero que esse filme ele formou o meu caráter e formou minha estrutura psicológica até hoje em dia. Eu vou comentar um pouquinho sobre esse filme, eu vou fazer um breve resumo do que é esse filme. Eu vou comentar como eu descobri esse filme e como foi minha reação quando assisti a primeira vez. Mas deixa eu resumir, tá? Esse filme aí é um filme iraniano. Ele é de 1997, ele lançou aqui em 98. Preste atenção nessas informações, são bem importantes. E o resumo é o quê? São dois irmãos aí, como vocês estão vendo, são dois irmãos em que um irmão ele perde o sapato da irmã e por conta dessa perca que ele perde o sapato dela, eles começam a dividir um mesmo par de sapato para poder ir para a escola. Eles não queriam contar aos pais, os pais estavam numa situação precária e tal. E eles dividem esse par de sapato para cada um ir para a escola no seu horário, né? A irmã vai primeiro e depois ele vai na parte da tarde atrás vai para a escola, né? Dividindo o sapato. Então, enquanto um chega, o outro fica esperando para poder ir. Eles não querem comentar nada em casa. Então, fica todo esse plano aí dos dois irmãos para poder usar o mesmo par de sapato. Eu tô vendo aqui as cenas e são ótimas. Aí, durante todo o filme, começa a acontecer várias coisas, até que culmina num resultado em que ele descobre que na escola dele vai ter uma corrida a pé, né? Em que o terceiro lugar ele ganha um par de sapatos. Então ele vê aí um futuro possível para que ele consiga resolver esse problema sem precisar avisar os pais. A história, assim, resumidamente é essa. Eu não vou contar nada sobre o final do filme, mas esse é o resumo. E toda a história é contada nesse simples problema, né? Em que dois irmãos aí, deixa eu pausar aqui, em que dois irmãos ficam dividindo um par de sapato. E é um filme que realmente ele formou meu caráter, porque eu vou explicar agora o principal motivo. Bem, olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho e eu vou explicar. Quando foi que eu assisti esse filme? Eu acredito que eu tinha em torno de 10, 11 anos. Isso foi lá nos anos 2000 que eu assisti esse filme. E a situação que eu assisti esse filme, porque da onde uma criança de 10 anos vai assistir um filme desse iraniano, legendado, que na época era legendado, não tinha dublado para esse. E eu acho que esse foi o primeiro filme que eu assisti legendado na vida. E até então, com 10, 11 anos, eu assistia desenho animado e no máximo já tinha visto 50 vezes De Volta para o Futuro e assistia esses outros filmes aí, Toy Story, esses filmes mais banais, mais infantis, vamos dizer assim. Esse foi o primeiro filme assim que conta a história de crianças, mas tem uma história tão adulta aí por trás, ele faz algumas observações sobre a sociedade, sobre a situação das crianças aí, a situação, principalmente conta um pouquinho da cultura do país. E como foi que eu assisti esse filme? Eu lembro que eu ia para casa da minha tia sempre no final do ano, que eu morava no interior e vinha para a capital, que é onde eu moro hoje, aqui em João Pessoa, e sempre ia para a praia. E eu lembro que eu e meus primos, a gente ficou a manhã inteira na praia, e naquela época que ninguém passava protetor solar nos filhos, porque deixa aí o sol trabalhar para o menino ficar forte, né? Anos 90, né? Anos 90 para começo dos anos 2000. E o que foi que aconteceu? Eu me queimei muito durante a manhã, e depois do almoço eu não conseguia dormir, porque apesar de estar cansado, eu ia encostar na cama e ficava todo ardido. Então eu ficava lá sentado na sala, a única coisa que tinha, a televisão estava lá disponível, estava passando jornal, sei lá, e eu estava tentando dormir, só que eu não conseguia. Nunca consegui dormir à tarde. Mas, se eu não me engano, o namorado de uma prima minha, eles mais velhos, ou foi um tio, não lembro quem foi, puxou esse VHS. Esse filme aqui é bom, alguém falou que era bom, eu aluguei e colocou lá na TV para assistir. Lá tinha umas 3 adultos assistindo e eu lá, já que eu não estava conseguindo dormir. E eu comecei a assistir, gente, esse filme. E, bem, a primeira dificuldade foi a legenda, né? Por mais que eu já soubesse ler nessa época, mas eu não tinha velocidade de leitura. Mas algumas coisas dava para entender, a legenda deu para lidar. Eu lembro, tanto que eu lembro bem dessa história por conta disso.
E minha gente, quando eu comecei a ver essa história, a cara desse menino, a cara de choro desse menino, de tristeza desse menino, de pesar da história, me dava uma agonia. Até hoje eu tenho um sentimento muito especial por esse filme, porque foi um filme assim que eu na época eu me identifiquei muito com o problema deles, assim. Não que eu passava dificuldade nem nada, graças a Deus meus pais sempre concederam da condição para mim e pro meu irmão, mas sempre tinha aquela noção de que você vai ter a roupa do Natal e do São João, né, aqui pelo Nordeste, e é isso. Então não vai ter outra roupa a não ser em momentos especiais como esse. Então assim, deu para ver a situação bem precária. E, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei muito tocado na época com a história, com o esforço que eles faziam, que corria pra escola, ia pra um canto, ia pro outro, e passava perrengue, e acontecia alguma coisa com o sapato, e eles ficavam tristes, e dava errado de novo, e eles descobriam onde estava o sapato dela, e ficavam com pena. Nossa, esse filme é cheio dessas coisas. É tanto que ele foi indicado ao Oscar como para melhor filme estrangeiro. Na época, eu acho que em 98, acho que foi por aí que ele foi indicado. E aí, gente, esse filme realmente ele, assim, eu acho que foi o primeiro filme com história séria, vamos dizer assim, que eu lembro, que eu tenho na minha memória. Pô, esse filme, é claro que eu já devo ter assistido vários filmes antes, mas sei lá, assistia filme de ficção, ou de policial, Duro de Matar, ou era coisas mais heróicas, como Rambo. Eu já tinha assistido essas coisas, mas esse eu até fiquei pensando, na época eu não tinha essa noção de documentário. E nesse filme eu pensei que era alguma coisa, um documentário, ou era história real, alguma coisa assim. E não, era uma história simples, de dois irmãos passando dificuldade, que não queria contar nada. Mas, gente, que filme bom, que filme bom. Algum tempo atrás eu reassisti esse filme, eu consegui encontrar ele, Filho do Paraíso, e tava com ele anotado aqui há um tempão pra rever mais uma vez. Eu disse, caramba, eu vou gravar um vídeo contando um pouco sobre a história desse filme. Inclusive aí foi quando ela descobre o sapato dela, que o menino quando foi fazer a compra ele deixou o sapato num canto e acabou que alguém pegou uma de sacola que ele tinha deixado ali e levou outro sapato. Aí eles vão atrás para confrontar o pessoal que tinha roubado, que tinha pego o sapato. Aí vê que era um pessoal mais, assim, tem uma situação mais precária que eles, enfim. É um rebuliço danado. Esse filme é muito bom. Não vou contar o final aqui. Eu queria muito que vocês, se pudessem, assistissem esse filme. Não sei se ele vai ser tão fácil de assistir, mas esse resumo aí tá no YouTube. E nesse resumo, assim, já tem muita coisa. Já tem muita coisa que dá para vocês entenderem a ideia geral. Mas eu queria comentar sobre esse filme aqui, para ficar registrado que esse filme formou o meu caráter. Esse filme mudou um pouquinho minha cabeça, principalmente nessa época. Eu com 10, 11 anos, pra esse menino com a cara de choro. Não dava, gente. Não dava, eu fiquei muito mal. Enfim. Essa vai ser minha recomendação. Esse é o vídeo de hoje. E a partir de agora eu vou fazer mais comentários sobre alguns filmes que eu já assisti. Opa, não vou dar spoiler, não. Deixa eu tirar isso daqui. Alguns outros filmes que eu já assisti, ou que tem histórias boas que sejam contadas, e esse aqui é um deles. Filhos do Paraíso, eu recomendo. Não vou dar nota, mas eu só recomendo. Se puder, assista. É isso, vou nessa.